Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Química Orgânica, terceiro ano do ensino médio. E hoje vamos dar seguimento ao que a gente já começou na aula passada, falando sobre o carbono, as cadeias carbônicas. Então, nessa aula número 2, a gente vai continuar o que a gente estava vendo na aula passada. Pois bem, lembrando novamente que todo o conteúdo que a gente está utilizando, nosso material exemplos, exercícios, eles estão no nosso livro didático, do Programa Nacional do Livro Didático. Volto a falar que quem não está com ele fisicamente, tem uma cópia lá na pasta do nossa sala virtual, com o livro dessa amostra para divulgação que gentilmente foi nos cedido para vocês poderem estudar, também com ele, né, no computador, ou no tablet, ou no celular, onde vocês quiserem. Mas também tem o livro físico lá no instituto, aos que quiserem, puderem pegar o livro lá, vocês têm direito a isso também. E, aula passada, a gente começou a nossa revisão de carbono e cadeias carbônicas, vamos continuar na aula de hoje. Então, carbono e cadeias carbônicas, continuação. Agora que a gente estudou como é a ligação como funciona a dinâmica da ligação entre os carbonos e as moléculas e os carbonos entre si, a gente e entendemos quais são os tipos de hibridização que o carbono assume, a gente pode falar sobre a geometria dessas moléculas, que a gente vai trabalhar com uma revisão do que vocês já viram lá na geometria molecular da química 1, que tem a ver com questão de pares ligantes, pares não ligantes e por aí vai. Pois bem, nós vimos que a geometria vai depender de qual é a hibridação de orbitais que esse átomo central de carbono vai estar assumindo. Pois bem, a gente viu que quando ele está fazendo quatro ligações, ele está assumindo aquela hibridização sp3, um orbital s3p. Quando ele está fazendo uma dupla ligação, a hibridação sp2. Aqui também uma sp2, só que dupla, para os dois lados. E quando ele está fazendo uma hibridação sp, uma ligação tripla. Muito bem. E cada uma dessas disposições, a gente vai ter uma geometria, uma disposição espacial das ligações. Quando o carbono ele fica com quatro orbitais ligantes, ou seja, ele faz quatro ligações, ele vai assumir uma geometria tetraédrica. E o ângulo de ligação dele vai ser de 109,5 graus, ou seja, cada ligação dessa daqui vai ser de 109,5 graus, tá? Que é o ângulo de ligação, ou seja, a gente vai ter aqui uma base triangular e a gente teria uma formação de três triângulos aqui de face, formando um tetraedro regular. E o átomo de carbono aqui no meio com os que chegarão aqui. Por exemplo, uma molécula de metano, ela vai ter essa configuração tetraédrica. Relembrando como a gente desenhou na aula passada, aqui a gente teria duas ligações no plano, uma para frente da nossa tela e outra para trás da nossa tela, formando esse tetraedro regular. Muito bem. Quando o carbono assumir aquela ligação, aquela hibridação sp2, onde ele vai fazer uma ligação simples e uma ligação em cima dessa ligação simples, toda ligação simples de carbono, tá? A gente vai dizer, ó, ligação simples. É uma ligação que a gente chama de ligação sigma, tá? De letra grega sigma. E quando a gente tiver ligações duplas, cada ligação dupla dessa é uma ligação que a gente vai chamar de π. Pelo tipo de ligação que é, não vou entrar nesse detalhe agora porque vocês vão ouvir muito falar ligação sigma, ligação π, é por causa disso. Então aqui a gente tem quatro ligações sigma. Aqui a gente tem uma, duas, três ligações sigma e uma ligação π fazendo ligação dupla. Ok? Muito bem. Mas a gente vai se ater às ligações sigma, tá? Ou seja, esse carbono
quando ele assumir 3 ligantes sigma, 3 ligações, ele vai assumir uma geometria trigonal plana, ou seja, ela não tem, que nem temos no tetraedro, um para frente, um para frente da nossa tela e outra para trás da nossa tela, ela fica totalmente na tela, totalmente no plano, tá? Ela fica dessa forma. Ela é trigonal plana. Então, esse triângulo está todo no plano. Por exemplo, essa molécula daqui, que é o formol, vejam bem, esse é o formaldeído. Esse carbono está fazendo uma, duas, 3 ligações sigma. Tá? Ele vai assumir uma ligação, uma geometria trigonal plana. Essa ligação que eu estou marcando aqui é uma ligação π que vai estar fazendo ligação dupla aqui com o oxigênio. Então, essa molécula está no plano, ela é plana. Muito bem. Já nesses dois casos aqui, vou trabalhar primeiro aqui a hibridação sp, onde o carbono vai fazer apenas 2 ligações sigma. Então, são 2 ligações sigma e outras 2 π, só que essas 2 ligações π vão estar para o mesmo lado do carbono, numa mesma ligação, formando a ligação tripla. Ela já vai ser linear. Desculpa, aqui eu esqueci de falar o ângulo, né? Obviamente, esse ângulo aqui vai ser de 120 graus. E aqui o ângulo de ligação de 180 graus, uma estrutura linear, ok? Como, por exemplo, o gás acetileno, que... Desculpa aqui. Saiu a caneta aqui, volta a caneta. O gás acetileno, que vai ter essa estrutura. Se vocês verem, a gente tem o carbono aqui fazendo, né, 2 carbonos, no caso, em 2 ligações sigma e 2 π entre eles aqui, e fazendo esse ângulo de 180 graus. Então, a gente tem que ter em mente que a gente vai ter esse tipo de geometria quando a gente trabalha com essas moléculas. Curiosamente, mesmo aqui ele estando numa hibridação sp2, vocês vão ver que ele é diferente desse caso, que ele também vai ter 2 ligações sigma e 2 ligações π, diferente desse que tem 3 ligações sigma e uma π. Esse tem, ó, sigma, sigma, e aqui embaixo 2 π fazendo 2 ligações duplas. Então, ele também vai assumir a estrutura linear. Muito bem. O carbono ele pode se ligar a vários elementos, como a gente viu na aula passada sobre o CHOMPs, perdão. A gente vê o carbono se ligando a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Quando ele se liga com o hidrogênio, como o hidrogênio só pode fazer uma ligação covalente, a gente só vai ter a possibilidade de ligação sigma, ligação simples. Entre carbonos já vimos que temos várias possibilidades, entre ligações simples, duplas, duas duplas e tripla. Entre o nitrogênio, como o nitrogênio ele tem 3 elétrons, né, de valência que podem fazer ligação covalente, ou ele vai se ligar dessa forma assim, como uma ligação, 3 ligações simples com o carbono, ou uma dupla e uma simples ou uma tripla, a gente também pode ver. O enxofre, por só ter 2, assim como o oxigênio, que eles são da mesma família, a gente vai ver eles fazendo ou 2 ligações simples ou uma ligação dupla com carbonos. Tá? E os halogênios é parecido com o oxigênio, porque eles só têm um elétron na camada de valência, né, disponível para fazer ligação covalente, eles vão fazer sempre ligações simples, ok? Então, carbono com hidrogênio é uma, carbono com carbono pode ser uma, duas ou 3, né, simples, dupla ou tripla, da mesma forma o nitrogênio. O enxofre, apenas simples e duplas, assim como o oxigênio, e os halogênios, também só ligações
simples. E, para falar um pouco sobre os halogênios aqui, quero que vocês deem uma lidinha, por curiosidade, no quadro da página 17, que fala sobre os organoclorados, muito utilizados aí como pesticidas e que trazem um grande mal aí ao meio ambiente. Bom, agora vamos falar um pouco mais das cadeias carbônicas que a gente começou a ver na aula passada. Então, como a gente já viu, a gente tem as cadeias que nós chamamos de abertas ou acíclicas. A seria um prefixo de negação, são não cíclicas. E são aquelas que são abertas. Só para fins de prática, tá? Vamos transformar essa cadeia aberta aqui em uma estrutura de átomos ocultos, tá? Então, ó, vemos aqui a cadeia principal, nós estamos vendo que aqui a gente tem, desculpa, uma cadeia que é ramificada aqui nesse carbono e nesse. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos que nós vamos unir, tá? Formando essa estrutura aqui. Ó, só contando. Lembrando que o carboninho da ponta e dessa ponta, eles são contados também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que no carbono 2 teremos um carbono para cima e um carbono para baixo. Ok? E no carbono 4, um carbono para baixo. Isso é igual a isso, só que num outro tipo de representação. Tá? A mesma forma aqui, ó, temos na cadeia principal 3 carbonos. 1, 2, 3. Esse carbono e esse carbono. Vamos ligar, ok? Só que essa ligação desse primeiro com o segundo carbono é uma ligação dupla. Então, a gente representa a ligação dupla aqui. Tá? Os hidrogênios não precisam ser mostrados, como a gente já viu. Então, são cadeias acíclicas que podem ser ramificadas ou não ramificadas, como a gente já viu na aula passada. Então, a gente já sabe, quando nós dizemos que a cadeia é normal, quando os átomos de carbono estão ligados na sequência, se representam linearmente e apenas duas extremidades, ou seja, não há ramificações. A gente diz que é uma cadeia normal. E as cadeias ramificadas é quando nós temos carbonos terciários e quaternários, que a gente também já viu o que, que é. Tá? Esse carbono aqui é um carbono terciário, porque ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Aqui nós temos um carbono quaternário ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. A gente vê uma ramificação aqui. Da mesma forma aqui a gente vê uma ramificação, outro carbono terciário que está ligado a outros 3 átomos de carbono. E o tipo de ligação entre esses átomos de carbono, a gente tem dois tipos, o que nós chamamos de uma cadeia carbônica saturada e uma cadeia carbônica insaturada. Ou seja, quando há apenas ligações simples, a gente tem uma cadeia carbônica saturada. Então, se a gente olhar essas cadeias carbônicas, tá? Vou desenhar outras aqui, ó. Dando exemplos aqui de várias cadeias carbônicas aqui, a gente está lidando com cadeias carbônicas saturadas, porque não há nenhuma dupla ligação, é só isso mesmo. Agora, basta ter uma ligação dupla na cadeia, ou tripla, que a gente vai chamar isso de cadeia insaturada. Ou seja, a cadeia carbônica insaturada significa que ela tem duplas ligações, né? Então, basta botar uma ligaçãozinha dupla ali, ou uma ligação tripla, e a gente vai ter uma cadeia carbônica insaturada. E aí um exemplo, todo mundo já ouviu falar de gordura, né? Gordura saturada. E a gordura insaturada. Muito bem. Vocês acabaram de descobrir a diferença entre a gordura saturada e a gordura insaturada. É a presença de ligações duplas ou triplas. Só isso. Ou seja,
Uma gordura saturada, exemplo, isso daqui que eu estou desenhando. Normalmente as gorduras, né, são ácidos carboxílicos. É uma gordura saturada, de cadeia longa, tá? Agora, isso daqui que eu vou desenhar agora é uma gordura insaturada, ó, com um monte de dupla ligação. Depois, mais na frente, a gente vai ver o porquê, mas essas gorduras insaturadas, tá? Papo mais lá para frente, quando a gente estudar os ácidos carboxílicos, elas tendem a ser mais saudáveis, tá? Depois a gente vai ver o porquê, mas a diferença é essa. Aí vocês já viram, tem que diminuir a ingestão de gordura saturada, aumentar a gordura insaturada. E, na verdade, o porquê químico disso são simplesmente a presença ou não de duplas ligações. Pois bem, já as cadeias fechadas ou cíclicas, como a gente já viu, nada mais são do que a gente ciclizar a cadeia, o átomo terminal, né? Ele se liga ao átomo inicial e fecha uma cadeia. E da mesma forma, ela pode ser saturada normal, não tem ramificação. Nesse carbono aqui dessa cadeia, a cíclica, ela é ramificada, é um carbono terciário, porque esse carbono está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Quando temos carbonos terciários e quaternários, teremos ramificações. A gente vê uma ramificação aqui, então ela é saturada porque não tem dupla ligação. Agora, aqui a gente tem outra cadeia normal, só que agora insaturada. Tá? Se ela fosse dessa forma assim, porque tem dupla ligação, ela agora é insaturada. E tivesse uma ramificação aqui, ela seria uma cadeia ramificada insaturada. Cadeia ramificada insaturada porque tem a dupla ligação. Tá? Então, é isso. E aí tem os aromáticos. Os aromáticos, a gente vai ter que prestar atenção em uma coisa. Quando que a gente chama a substância de aromática? Quando ela tiver duplas ligações conjugadas num composto cíclico. O que é uma dupla ligação conjugada? Dupla ligação sim, dupla ligação não. Dupla ligação sim, dupla ligação não. Dupla ligação sim, dupla ligação não. O exemplo mais clássico é o do benzeno. Tá? O benzeno, tá? Olha só, isso seria se ele fosse insaturado. Como ele é saturado, entre esse carbono e esse carbono, vai ter dupla ligação sim. Entre esse... Eita, ficou muito feio meu desenho aqui, vamos voltar. Muito bem. Entre esse carbono e esse carbono não tem. Entre esse vai ter. Entre esse não. Entre esse não vai ter. Então, se vocês repararem, as duplas ligações estão conjugadas aqui. Só que o que acontece? Quimicamente falando, essa ligação aqui, ela pode vir para cá. Nisso que ela vem para cá, ela empurra essa para cá. E nisso que essa vem para cá, ela empurra essa para cá. E acontece isso, pessoal. Olha só. A nossa estrutura, tá? Se eu redesenhar ela, tá? Essa veio para cá, essa veio para cá e essa veio para cá. E ora, isso pode acontecer de novo, tá? Ela pode vir para cá e retornar para cá, essa retornar para cá e essa retornar para cá. Ou seja, é um caminho de vai e vem. Só que é diferente. Eu não represento ela com aquele símbolo de reação, né? Perdão, aqui. De reação de equilíbrio que vocês viram lá na fisicoquímica. Tá? Ou quem não viu ainda vai ver isso. Tá? Não é uma reação de equilíbrio. Isso daqui é um fenômeno de ressonância. Ou seja, isso daqui fica circulando.
a dupla ligação fica circulando e não tem lugar fixo. É como se a gente tivesse isso daqui, ó. É como se a gente tivesse, tá? Essa ligação, vou desenhar tracejadinha aqui, em todos os carbonos, tá? Circulando aqui. Por isso que a gente vê o benzeno sendo representado muitas vezes como um hexágono com uma bola no meio, assim. Tá explicado, tá? Ficou meio ruimzinha essa bolinha, vamos tentar de novo, né? Uma bolinha assim no meio, ficou melhor, tá? Então, por isso que ele é representado assim, mas também tá certo eu representar ele com as ligações duplas, tanto assim ou ao contrário também, tá? Não está errado, mas para economizar tempo, muitas vezes é melhor a gente usar essa forma assim, mas entendam que é porque a gente tem esse fenômeno de ressonância acontecendo, que acontece por a gente ter dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, no nosso composto, que ele vai ser chamado de aromático. E olha que interessante, por ele ter todos esses carbonos com ligação dupla, todos eles, tá? Se a gente vê, todos eles são ligação dupla. Então, o que acontece? A ligação dupla, sp2, ela é trigonal plana, ela é plana. Então, isso daqui é plano. Isso está no plano, não tem nada, né? Até os hidrogênios que vão estar aqui, que estão subentendidos, lembrem-se que os hidrogênios ficam subentendidos aqui, estão no plano. Então, a molécula aromática tem como característica geométrica ser planar. É uma folha de papel voando, digamos assim. Ok? E isso vai ser muito importante quando a gente falar lá mais para frente de algumas moléculas como o DNA, que escolheu bases nitrogenadas aromáticas e fica mais fácil da gente compactar isso no meio da molécula para fazer essa transmissão de informação genética. É mais fácil de compactar, digamos assim, essa molécula. Então, os compostos aromáticos são muito importantes. Ok? Então, aqui temos exemplos de compostos aromáticos, como, por exemplo, o tolueno, que é um solvente. Vejam que ou eu posso escrever, né, representar essa estrutura com as duplas ligações alternadas, com bolinha no meio. O estireno, né, e um polímero disso é chamado de poliestireno, que vocês já ouviram falar alguma vez na vida. E o naftaleno, que é o composto lá para a gente colocar do guarda-roupa para não dar barata, né? Ele é um composto aromático também, que dupla sim, dupla não. Dupla sim, essa dupla sim está sendo compartilhada entre esse anel e esse. Olha que interessante. Dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Então, ele é um composto aromático também. Ah, e não sei se eu falei, né? Olha só. Falei tanto do benzeno, mas não escrevi que aqui nós estamos falando, tá? Do benzeno. Esse composto aí é o benzeno, que é o composto aromático padrão que a gente estuda, tá? Esse é o benzeno. Muito bem. E agora entrando um pouco nos compostos que, né, na classificação dos compostos carbônicos que tem a ver com as propriedades dele. Então, o que acontece? Nós podemos agrupar as substâncias orgânicas em grupos com as mesmas propriedades. As mesmas não são exatamente as mesmas, mas com propriedades parecidas. Tá? Que nem nós separamos os seres vivos pelas suas semelhanças, né? As famílias, as classes, ordens, né? Essa coisa da biologia. Aqui a gente também pode separar as moléculas orgânicas pelo tipo de característica que ela vai ter, e nós chamamos isso de funções orgânicas. Então, são funções orgânicas. Tá? Exemplo. Quando nós temos compostos formados somente por carbono e hidrogênio, tá? Como esses daqui, nós chamamos de hidrocarbonetos. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. A diferença entre eles são a presença de ligações simples, ligações duplas, ligações triplas. Mas são todos hidrocarbonetos. Depois nós vamos estudar essas funções orgânicas uma por uma. Tá? Fiquem tranquilos.
tá? Isso daqui é só para apresentar para vocês. Agora, aquelas funções oxigenadas que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, nós temos várias. Nós temos os álcoois, né? O álcool é quando a gente tem uma hidroxila, tá? Esse daqui é o metanol. O etanol é esse daqui, ó, CH3, CH2, OH, tá? Ou assim, tá? Ou assim, tanto faz. Esse é o álcool etílico, tá? A gente está tão acostumado aí. Os aldeídos, a gente vai ter uma apresentação um pouquinho diferente do álcool, tá vendo? A gente tem um C com uma dupla O e ligado a esse C um hidrogênio. Cetona, que também é C dupla O, mas a gente não tem hidrogênio ligado, ele está ligado a outros dois carbonos, nós chamamos isso de cetonas, tá? Aldeído, exemplo de aldeído, a gente tem o formaldeído, ou formol, tá? Esse daqui é o etanol. Aqui a gente tem o formol, ou formaldeído. De cetona, aqui a gente tem o próprio exemplo de acetona. Essa molécula daqui é a acetona, tá? Ou propanona. Depois a gente vai ver os nomes científicos corretos, assim, a gente chama de nomenclatura IUPAC das moléculas, mas é uma acetona. Ácidos carboxílicos, ele já vai ter também o C dupla O, só que aí a gente vai ter uma hidroxila associada, diferente dessa hidroxila alcoólica que está ligada apenas a carbono. Esse vai estar ligado a C dupla O. A gente tem o ácido acético do vinagre, que a gente falou na aula passada, tá? Que é um ácido orgânico, tá? Ácido acético, que vem da fermentação do vinagre. Éter, tá? Esse é o éter dimetílico, a diferença é que ele vai ter uma cadeia heterogênea, esse oxigênio ele vai estar no meio da cadeia. Vocês repararam que aqui ele não está para fora da cadeia, ele está no meio dela. E os ésteres, que também é um C dupla O, só que ligado a esse OH de um ácido, ele é um derivado de um ácido, depois a gente vai ver que é uma reação de um ácido com álcool, tá? A gente tem inserção de mais cadeias carbônicas aqui. Não se preocupe em entender, em decorar isso daqui agora, porque nós vamos estudar cada uma dessas funções depois em separados e suas características. E as funções nitrogenadas, que são formadas com carbono, hidrogênio e nitrogênio. Nós temos as aminas e as amidas. As aminas, elas parecem um álcool, só que em vez de ter OH, ela tem um NH2 associado à cadeia carbônica. E a amida, aminas e amida, ela é um pouquinho diferente. Ela vai ter o nitrogênio ligado a uma C dupla O. Também temos alguns compostos orgânicos ligados a metais, como, por exemplo, o metil-lítio. Tá? A gente pode ter o lítio, alguns metais ligados a carbono também. Tá? E os halogenados, como a gente já viu, né? Como esse daqui que muitos já conhecem, que é o clorofórmio. Tá? Usado um solvente famoso aí. A gente pode ter halogênios e também os compostos que a gente chama de tiólicos, tá? Que são os compostos que têm enxofre, como os tióis, tá? Por exemplo, isso daqui é um composto tióico. Tá? Aqui temos outros exemplos, temos a mercaptana, entre outros compostos com enxofre também, ok? Enfim, mas em termos de função orgânica, aqueles, né, que a gente viu na tabela vão ser os mais usuais que a gente vai mais estudar em termos de nível médio aqui. Então, vamos fazer algumas atividades aqui, pessoal, para a gente fixar, tá? Lá na página 28, isso já vamos começar a trabalhar, já que vocês estão no terceiro ano, algumas questões mais de vestibular e de Enem, tá? Para a gente ir fixando isso. Então, aqui uma questão interessante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A levedura Saccharomyces cerevisiae é responsável por transformar o caldo de cana em etanol.
Modificações genéticas permitem que este micro-organismo secrete uma substância chamada farneseno, em vez de etanol. Ou seja, é uma modificação genética nele, ele, em vez de produzir o etanol, que é o que ele faz no processo fermentativo dele, que é o álcool que a gente viu como exemplo no slide anterior, ele produz farneseno. O processo produz, então, um combustível derivado da cana, com todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo. Então, ele serve como combustível também, só que com a vantagem de ser renovável, é um organismo que vai produzir, e depois ele pode ser novamente assimilado na natureza, e não tem enxofre, que é uma principal característica desse óleo diesel, você tem enxofre na composição, e então ele acaba na sua queima liberando dióxido de enxofre, que é poluente. Então considere as seguintes afirmações a respeito do farneseno, que é essa molécula aqui. Vamos analisar uma por uma. 1. A fórmula molecular do farneseno é C16H24. Ora, aqui é só a gente contar. Número de carbonos: 1. Vou contar só da cadeia principal primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora nas ramificações: 13, 14, 15. Não vou nem perder tempo contando os hidrogênios aqui. Se vocês quiserem, podem contar aí. Lembrando que cada carbono aqui eu tenho que lembrar que ele faz 3 ligações. Esse carbono está fazendo uma ligação com esse outro carbono, e as outras 3 subentendem-se que são hidrogênios. Lembrando que o hidrogênio a gente não representa na estrutura. Cuidado aqui que tem uma ligação dupla. Então, esse carbono já está fazendo 2 ligações, né? 2 aqui e 3 com esse carbono, né? Então, ficou ruim isso. 1, 2 ligações, 3 ligações. Só sobrou um hidrogênio aqui para completar as 4 ligações. Vocês podem fazer aí para ver. Mas, já de cara, a 1 está errada, porque é C15. Então, eu não vou nem contar hidrogênio. Questão de vestibular é assim, pessoal. De Enem. Já viu? Não preciso contar hidrogênio, já está errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nem preciso perder tempo mais com o resto. Segunda afirmação. O farneseno é um hidrocarboneto acíclico insaturado. Ora, primeiro, ele é um hidrocarboneto? A gente viu, nas funções orgânicas que os hidrocarbonetos eles são compostos de carbono e hidrogênio. Então, sim, ele é hidrocarboneto. Acíclico significa que ele não forma ciclo, ele é linear. Está correto. Insaturado, ou seja, quando é saturado, ele não tem duplas ou triplas ligações. Agora, se ele está dizendo que ele é insaturado, quer dizer que ele tem duplas ou triplas ligações, e a gente vê que ele tem 1, 2, 3, 4 duplas ligações. Então, a 2 está correta. Ok? E 3. O farneseno apresenta apenas um único carbono secundário. Ora, carbono secundário é aquele carbono que se liga a outros 2 átomos de carbono. Assim. Né? Ora, esse carbono aqui é terciário. Por quê? Ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Os da ponta, assim, são sempre primários. Agora, olha só. Esse carbono aqui que eu vou apontar. Vou tirar essas setas aqui para não confundir. Esse carbono aqui que eu vou apontar, ele está ligado a 1, 2 átomos de carbono. Esse átomo de carbono agora, ele está ligado a 1, 2 átomos de carbono. Ou seja, todos esses carbonos da cadeia não ramificados são átomos de carbono secundário. Então, ele não tem apenas um. Tá? Ele, na verdade, aqui vai ter 1, 2, 3. Esse é terciário. 4, 5, 6. Esse é terciário. 7 carbonos. Tá? Então, ele tem 7 carbonos secundários. Essa está errada. Logo, a única correta é a 2. Então, a resposta aqui é a letra D. Apenas a opção 2. Mais uma questãozinha aqui da página 29 do livro de vocês,
Universidade Federal do Pará. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Estamos vendo aqui. Esta cadeia carbônica é classificada como acíclica, correto, porque ela não é cíclica. Normal, lembrando que cadeia normal é diferente de ramificada, mas, olha só, a gente tem ramificação aqui nesse carbono e tem ramificação aqui nesse carbono. Ela é insaturada e é homogênea. Porque lembrando que esse OH aqui, por mais que ele esteja presente, ele não está dentro da cadeia carbônica, ele está como grupo funcional para fora. Então a letra A já não é. Letra B. Acíclica, ok? Então, todas aqui que tem acíclica, tá certo. O conceito de alicíclica, vou explicar o que é para vocês, tá? Isso pode confundir. Nós estudamos, tá, um composto que é chamado de aromático, tipo benzeno, que tem que ter essa estrutura de dupla sem, dupla não, dupla sem, dupla não, dupla sem, dupla não, que são as duplas conjugadas. E tem aqueles compostos que não são aromáticos, tá? Por exemplo, esse composto não é aromático. Todo composto que não é aromático, o contrário dele, a gente diz que ele é alifático. Ou seja, um composto alifático, ele não é aromático. Tá? Agora, esse composto aqui, quando ele é cíclico e não aromático, esse não é aromático. Ele não está naquela composição de dupla conjugada. Ele é um composto alifático, mas como ele está cíclico, nós chamamos eles de alicíclicos. É um composto alifático cíclico. Só isso. Tá? Isso pode aparecer. Mas a gente já sabe que não é alicíclico, porque ele nem é cíclico. Então, pronto. Tá? Cuidado, que esse A aqui não é de negação, que nem a gente viu que nem a gente viu acíclico, né? Não, é alicíclico. Cuidado, que isso vem de alifático. Mas ele não é cíclico, então a gente já pode excluir. Olha só que legal, a gente já excluiu duas questões, três, né? Agora a gente só ficou entre a B e a E, né? Já baseado aqui. Né? Então vamos continuar na B. Ramificada, agora sim. Insaturada, parabéns. E homogênea, como a gente já viu que ela não é heterogênea. Tá? Ou seja, a única diferença aqui, ó, saturada, ela já não é na letra D, porque ela tem dupla ligação, também não é heterogênea. Ou seja, a resposta certa aqui é a letra B. Muito bem, alunos, façam, né, os exercícios para praticar, ok? Eu acho sempre importante, tem muitos exercícios aí dessa unidade 2 para a gente praticar. Não precisa fazer a parte, né? Tem uma parte que eu pulei, que são as partes de propriedades físicas e químicas, porque a gente vai ver isso com mais calma depois, quando a gente estiver vendo as funções orgânicas, tá? Então, a última parte do capítulo, né? O último tópico, a última página de matéria teórica do capítulo, que são as propriedades físicas, algumas propriedades físicas e químicas das moléculas orgânicas, não precisam fazer exercícios relacionados a ela, nem ler, porque depois a gente vai tratar, isso é repetido depois com mais consistência quando a gente estudar as funções orgânicas, propriamente ditas. Ok? Então, pessoal, não esqueçam de acessar o nosso SIGA, o nosso Google Classroom, todo esse material está lá para vocês. Estudem, vejam o vídeo quantas vezes vocês quiserem e, se tiver dúvida, pode me procurar, mas teremos também os nossos encontros síncronos, tá? Então, espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham entendido, que seja proveitoso para vocês e até mais. Tchau, tchau!